Ó, a resposta é tal, beleza? Então a gente vai fazer um treinamento aí com 19 questões da especialista, onde a gente vai ter falado muito pouco sobre a teoria em si, e vai tentar fazer as 19 questões, beleza? Então vamos fazer até assim. Eu vou começar, vou dar uma lida nesses 5. Então, ó, qual o objetivo? Aprender a palavra-chave que vai me remeter à resposta certa. Tudo bem? Essa primeira página, ela só tem esse pedacinho de teoria. Aqui dentro, aí eu vou falar de reflexão, de refração, de polarização, de interferência, de difração e tudo mais, beleza? Então, a teoria, eu não entendi tudo, eu não estou querendo que você entenda tudo. Eu estou querendo que você só entenda o básico, o fundamental, beleza? Então, vamos lá. Tópicos do programa abordado, princípio da superposição. Cris, você sabe o que é superposição? Deve ser uma posição maneira, né? Superposição. Quando você faz uma superposição, normalmente o que acontece? Alguma coisa cresce. Concorda comigo? Olha como é que faz sentido. Se você faz uma superposição, alguma coisa cresce. Sempre? Não, pode ser que às vezes a coisa diminua, né? E nem sempre fica bom. E aí, em vez de crescer, diminui. O princípio da superposição está relacionado com amplitude. A amplitude da onda é aquilo que pode crescer ou que pode diminuir. Princípio de Huygens. Esse é um princípio que a gente vai ver que está relacionado com um fenômeno ondulatório aqui. Reflexão e refração. Isso faz parte do programa do especialista. Então você tem que saber o princípio da superposição, ter ele claro, tem que saber o princípio de Huygens, tem que saber o que é reflexão e o que é refração. Beleza? Reflexão ocorre quando uma onda incide sobre um obstáculo. Peraí, se ela incidiu no obstáculo, incide é porque ela chegou, né? E retorna, então ela volta. Se você está vendo esse obstáculo, é porque esse obstáculo sofreu reflexão. Tudo que eu enxergo o que está fazendo reflexão. Beleza? E retorna ao meio original de propagação. Mudou de meio? Não. Então, se não mudou de meio, o que não vai mudar? A velocidade. A velocidade. Meio é característico da velocidade. Se eu ficar falando com essa vozinha assim, fodeu você na minha voz. Mas a velocidade é a mesma. Independente se eu estou falando com essa frequência ou com outra frequência. Porque a velocidade vai depender do meio. O que pode fazer variar a velocidade é a temperatura. Então, olha só que coisa engraçada. Aonde é a maior fria pedir por socorro? No deserto do Saara, de dia, ou na Antártida? Onde é a maior fria? Na Antártida, que é a maior fria. Porque o ar frio, a velocidade no ar frio é menor que a velocidade no ar quente. Beleza? A velocidade do som no ar frio é menor que a velocidade do som no ar quente. Então a velocidade depende do meio. O meio muda conforme muda a temperatura. Eu posso dizer que a velocidade depende da temperatura do meio. Foi? A onda refletida mantém todas as características da onda incidente. O que eu quero dizer com todas as características da onda incidente? É o vem manter vem manter ferida. Se a velocidade vai ficar constante, a frequência vai mudar na reflexão. Lembra da luz? Quando a luz vermelha bate e volta, a frequência não muda. Não muda a velocidade, não muda a frequência, não tem como mudar o comprimento de onda. Como? Período. É o inverso da frequência. Se a frequência está constante, o período também vai ter que estar constante. Tudo bem? Foi? Todo mundo acompanhou? Não entendi o que você perguntou, fala. Por que ficou os dois constantes? Ó, reflexão é quando um raio de luz reflete. Quando ele reflete, ele muda de cor? Não. Então a frequência não muda.
frequência tem a ver com o corpo. Ele muda de velocidade? Não, porque a velocidade depende do meio. Ele estava no meio 1 e permanece no meio 1. Beleza? Se isso aqui está constante, isso aqui pode variar? Não. Vamos ver por quê? 10 é igual a 2 vezes quanto? Vezes quanto? 10 é igual a alguma coisa vezes 2. Quanto é que é? 5. Aí eu pergunto, Cris, se eu não posso mexer no 10, se eu não posso mexer no 2, esse valor aqui não varia também, vai ficar constante. Para ter variável, tem que ter uma variável dependente e uma variável dependente. Tem que ter duas, não pode ter uma só. E aqui, se a frequência é constante, o meu período vai ser constante. Beleza? Então, durante a reflexão, muda alguma coisa? Muda. O que a gente chama de fase. Mas não para quê? Não é velocidade, não é comprimento de onda, não é frequência, não é período. É uma coisa chamada fase. Mas daqui a pouco a gente vai ver isso aí. Beleza? A refração ocorre quando uma onda passa de um meio para o outro com variação na sua velocidade de propagação. A onda refratada mantém apenas a frequência da onda incidente. Então, ó, vamos fazer aqui em branco mesmo, que é para você poder enxergar melhor. Ô, Gabriel. Sim. No caso dessa frequência, me remetiria aquele lance do... Assim, da segunda vermelha, do exemplo da piscina não. Da piscina do coisa, né? Da praia que cai na areia, que cai no asfalto. A frequência então seria pouco. Lembra da super bebê? Aqui, daqui um raio de luz. Esse raio de luz, ele deveria se propagar em linha reta, não deveria? O princípio da propagação retilínea do raio de luz. Tudo bem? O mais engraçado é que, se isso aqui é água, imagina que isso aqui é água. Você vem com uma régua e começa a bater essa régua assim, vai se formar regiões, vai se formar ondinhas, não vai se formar ondinhas? Essas ondinhas, elas vão estar representando a crista da onda. E essa distância daqui até aqui eu vou chamar de comprimento de onda. Eu posso associar a essa onda uma linha, que é o que está sendo feito aqui, uma linha que é perpendicular a ela. Então, eu estou olhando aqui o raio de luz, não estou olhando o raio de luz, mas eu podia pensar em ondas se propagando. Beleza? O que eu estou fazendo aqui serve tanto para o raio de luz, que é uma onda eletromagnética, quanto para o som, que é uma onda longitudinal. Beleza? Se não mudar de meio, ele vai seguir em linha reta. Agora, o que pode acontecer quando ele muda de meio? Duas coisas podem acontecer quando ele muda de meio. Ou ele vai se aproximar da normal, ou ele vai se afastar da normal. Aqui eu não tenho um ângulo, e aqui eu não tenho outro ângulo. Esse ângulo não é em relação à normal, e esse ângulo aqui também não é em relação à normal. É ou não é? Normal. Quem tem o maior ângulo. Não estão ouvindo a música do Pachecão. Vocês têm que baixar a música do Pachecão e escutar. Tem uma música do Pachecão que é assim: o que preciso fazer, o que preciso saber para entender a refração. Basta passar a normal e olhar os índices com muita atenção. Toda vez que a coisa muda de meio, a coisa, que pode ser tanto para luz quanto para som. Toda vez que a coisa muda de meio, muda de velocidade, mas a frequência permanece constante, pois isso ninguém pode mudar. De menos para mais, isso se for luz. De menos para mais, a luz, ela aproxima da normal. Por que vai aproximar da normal? Porque quando sai do vácuo e vai para outro meio, a velocidade diminui. E como é que eu vejo essa diminuição da velocidade? Sendo do ângulo é proporcional à velocidade. Se eu diminuir o ângulo, eu vou diminuir a
velocidade. Por isso que eu digo, quem tem o maior ângulo tem a maior velocidade. Tem um raio de luz aqui. Se o ângulo diminuiu, o que aconteceu com a velocidade dele? Diminuiu. Se o ângulo aumentou, o que aconteceu com a velocidade dele? Aumentou. Foi? Luz, quando vai do ar para a água, diminui a velocidade. Som, quando vai do ar para a água, aumenta a velocidade. Ô, George Foreman, George Foreman, tá bem? George Foreman, tá? George Foreman, não? Fica vendendo. George Foreman, presta atenção aí, tá dormindo, porra! Faça um 2 para ele depois dele. Ó, refração. Não, vou levar. Porra. Então, qual a principal característica da refração? Mudar de meio, vai mudar de velocidade. Como é que no desenho eu vou ficar sabendo se a velocidade aumentou ou diminuiu? No desenho. Pelo ângulo. Um ângulo antes, um ângulo depois. Agora, olha só. Esse raio de luz mudou do meio 1 para o meio 2. Ele mudou. Só que ele permaneceu na linha. O meio 1 é diferente do meio 2. Tem densidades diferentes. Então são materiais diferentes. Mas saiu daqui e veio para cá e continuou na linha. O que significa isso? Não é que são mesmo o mesmo. O que mais? Que a densidade dos meios. Manteve a velocidade. A velocidade é a mesma. Então, isso é importante. Ó, refração não é mudança de meio. Refração é mudança de velocidade de propagação. Quando muda de meio, normalmente muda a velocidade de propagação, diminuindo ou aumentando. Não sei. Tem que analisar. Agora, existe uma perguntinha em que uma luz penetra do meio 1 para o meio 2 com um certo ângulo e continua a sua trajetória de linha. Quando isso acontece, quando a luz faz isso aqui, olha que informação você tem que ter. O índice de refração de 1 é igual ao índice de refração de 2, igual a velocidade de 1 igual a velocidade de... Velocidades vão ser iguais, que os ângulos vão ser iguais. Entenderam? Entenderam? Então, ó, porque a gente vai falar isso daqui a pouquinho tudo de novo. E refração de luz tem uma folha de refração de luz. Baixa, conta aí. Não costuma ser refração. Para ser refração tem que mudar o que é? A velocidade. Porque, ó, aqui é o líquido 1, aqui é o líquido 2. Como é que esses líquidos são diferentes? Eu estou afirmando que os líquidos são diferentes porque tem densidades diferentes. Tá? Então vai ter refração. Porque eu aprendi o que? Mudou de meio, vai mudar de velocidade. Não foi isso que eu aprendi? Mudou de meio, vai mudar de velocidade. Nem sempre. Beleza? O que vai ser característico é a mudança da velocidade. Quando é que tem refração? Quando muda a velocidade. Não é porque mudou o meio que tem refração. Toda hora. Difração. O que eu preciso saber sobre cadê a tua folha, Difração. Preste atenção. Difração. Ocorre quando uma onda no mesmo meio. Só voltar aqui um minutinho. Volta. Refração. Refração. Vem lamber ferida. Quem fica constante na refração? Frequência. Se a velocidade aumenta, o que acontece com o comprimento de onda? Diretamente. Mas e o período? Mantém. Se ela perdeu a frequência, mantém o período. Agora, difração. Vê se você vai entender esse detalhezinho. Ocorre quando uma onda no mesmo meio. Mudou o meio? Não. Então não mudou a velocidade. Nem o comprimento de onda. Não vai mudar a frequência, porque a cor da que faz difração, um raio de luz vermelho não vai ficar azul porque sofreu difração. Não vai. Então, se não muda a velocidade e não muda a frequência, a difração é parecido com o que ocorre com a reflexão. Não vai mudar a velocidade,
não vai mudar a frequência, logo não vai mudar o comprimento de onda, não vai mudar o período. Beleza? Pô, então qual é a diferença de difração para reflexão? Ocorre quando uma onda no mesmo meio consegue contornar um obstáculo ou abertura. Difração está relacionado com o contorno de um obstáculo. Daqui a pouco. Pode ser? Porque eu não quero ensinar isso aqui agora. Eu quero só treinar. Treinar a palavra-chave. Lembra que eu falei? Eu só a palavra-chave. Qual a diferença de reflexão para difração? A difração, ela vai contornar. Beleza? Vai mudar a velocidade? Não vai mudar a velocidade, não vai mudar o comprimento de onda, não vai mudar o período. Qual é a palavra que eu tenho que estar ligado com difração? Contornar. Aí, na sequência, a difração é explicada pelo princípio de Huygens. Mas, Gabriel, o que quer dizer que uma coisa difratou mais que a outra? Uma coisa difratou mais que a outra, contornou mais que a outra, desviou mais que a outra. Difração tem a ver com desvio, tá bom? Então agora vamos voltar. Quais são as palavras-chave que eu tenho que ganchear em difração? Contorno, princípio de Huygens. Que princípio explica o fenômeno da difração? Princípio de Huygens. Polarização. Ocorre quando uma onda transversal, vibrando em vários planos, passa a fazê-lo apenas em um. Eu vou mostrar mais ou menos aqui para você no desenho, mas o que eu queria que você guardasse é o seguinte: polarização é um efeito que só pode ocorrer em ondas transversais. Ocorre quando uma onda transversal, vibrando em vários planos, passa a fazê-lo apenas em um plano. Mas que onda é essa que vai passar a vibrar apenas em um plano? Onda transversal. Então, se a polarização vai ocorrer em ondas transversais, vai ocorrer polarização do som? Não, porque o som é uma onda longitudinal. O som não vai sofrer polarização, beleza? Daqui a pouco eu falo. Uma onda transversal é aquela que na hora da balançada, lembra da história da balançada? Você pode balançar assim, ou você pode balançar assim. Quando você balança assim, ela é perpendicular, transversal à propagação. Então uma onda assim é uma onda transversal. Já uma onda assim, ela oscila assim, não oscila assim? A perturbação vai para lá, vai para lá, mas ela fica oscilando nesse sentido. Então ela está oscilando ao longo, transversal longitudinal. O som oscila assim, tanto é que a caixa de som fica fazendo isso, empurra e puxa ar, tá? Já a luz, ela vai oscilar de forma transversal. Então a pergunta para polarização: o som sofre polarização? Não. Por quê? Porque ela é uma Porque ela não é longitudinal. Vai ter a folhinha aqui, a teoria está aqui atrás para a gente ler, tá? Vocês que chegaram agora, qual é a ideia desse primeiro momento? Essa primeira folha, eu quero só criar, tá? Polarização, transversal, só ocorre em ondas transversais. Reflexão, bate, volta, não muda ninguém. Refração, bate, entra, muda a velocidade e o comprimento de onda. A frequência fica constante, beleza? Interferência ocorre quando duas ondas se encontram e se superpõem. Lembra que eu falei que acontece quando se superpõem? O que acontece? Alguma coisa cresce. Alguma coisa cresce, né? O princípio da superposição. Não é uma posição comum, não. Ó. Superposição. Aí na superposição a coisa vai. Seria aquela corda? Ou vai diminuir, né? Seria a corda dos dois lados? Vou mostrar. Então qual a palavra-chave para interferência? Ocorre quando duas ondas se encontram e se superpõem, alterando a amplitude. Mexeu na amplitude de uma onda, isso é
Superposição. Interferência. Interferência. Tudo bem? Beleza? Se a amplitude aumentou ou diminuiu, que fenômeno está relacionado naquele momento? Interferência. Interferência. Beleza? Então, ó, que palavra-chave eu vou marcar para interferência? Amplitude. Que palavra-chave eu vou marcar para difração? Contorno Huygens, né? Que palavra-chave eu vou marcar para polarização? Transversal. Que palavra-chave eu vou marcar para refração? Mudança de velocidade, né? Foi? Sobre reflexão, nada muda, mas eu tenho que lembrar de uma coisa: eu só enxergo o que reflete luz. Foi de um